porque, o Lipe, a gente tava até falando antes de futebol, né? Que você é mais de boa, né? Com futebol. Sim, Mas a gente viu que você dublou, você tá assim, nos games, nos videogames, você tá começando, né? Você dublou Grand Chase e você dublou Concrete Genie. Sim. Um jogo que eu adoro, Concrete Genie. Não sei se vocês jogaram, aquele jogo que tem as ilustrações na parede, um jogo de aventura muito bonito, uma mensagem muito legal, né? E eu vi que você dublou, né, o Chuck? Então, você dublou... Ainda tá começando, mas já dublou grandes jogos. Sim. Né? Como é que... Conta um pouquinho também aí da sua trajetória até chegar onde você tá, os caminhos que você fez, se você sempre jogou videogame, seu contato com isso também. Sim, eu sempre gostei muito de videogame, porque eu digo que eu até aprendi inglês muito por causa de videogame. Acho que muita gente aprende inglês por causa de videogame, né? É, muito. Cara, tinha um jogo do Sonic que eu jogava, que inclusive foi um jogo que foi massacrado pela crítica na época do PS3. Sonic the Hedgehog, assim. The Hedgehog, sim. Eu adorava esse jogo quando eu era menor. Aí eu fui falar pro meu primo esses dias, e aí ele falou, mano, você sabe que esse jogo foi massacrado pela crítica, né? Eu fui ver todo mundo massacrando mesmo e eu adorava o jogo. E você tava curtindo. E eu curtia muito esse jogo, cara. Então eu sempre joguei muito e tinha esse primo meu, a gente jogou muito Mega Man. Então a gente, tipo, ele baixava o Mega Man lá e na hora de configurar os controles que vinha tudo estranho, era ele que configurava. Left, right, down, que eu não sabia nada do que é aquilo. Então, sempre joguei muito videogame por causa desse meu primo, que legal. é o Luan. Então ele que me apresentou pra esse mundo e sempre curti bastante. Foi a sua influência, né? Sim, eu gosto muito de jogos multiplayer, principalmente. Hoje em dia eu jogo League of Legends e tudo mais. Ainda falta dar um upgrade no PC pra conseguir, sei lá, jogar um Valorant direitinho e tal, uma coisa assim, que eu nunca joguei. Tem um codizeiro aqui, ó. O Warzone vai ser agora. E já foi Destinyzeiro, né? Inclusive, o Ricardo não só jogou Warzone também, como também tem a voz no Warzone, né? Eu tô lá. Quem já jogou o Warzone já ouviu eu falando lá. Fui atingido, me dê cobertura. Achei um fuzil de precisão. Aí o Call of Duty eu joguei muito, cara. Lembram da Moab do Call of Duty? Cara, a primeira, cara, mano, eu jogava assim, ó, velho, com sangue nos olhos, assim, a primeira vez que eu consegui pegar uma Moab, nossa senhora, foi até pra minha mãe que não sabia o que era. Eu falei, peguei uma Moab. Ela, que bom, que é isso? E eu tinha um canal no YouTube também, quem procurar aí vai achar, era The Pad Lip aqui, que era eu e meu irmão. E aí era assim a vozinha, pessoal. E aí, cara, eu não sabia falar inglês direito, né? Não tinha estudado direito. Aí eu juro, eu falava assim, eu quilei esse cara aqui. Eu conjugava como se fosse português, tá ligado? Ele foi quilado. Então, cara, é muito engraçado de escutar hoje em dia, assim. E aí, sim, como você falou dos games, cara... Até porque a localização de games é uma coisa que vem crescendo muito. A gente falou bastante disso lá no evento nos últimos anos. Dublagem é uma coisa que eu já faço faz tempo, assim, de sensei de games. Então, já fiz várias coisas, assim. Tipo, a gente viu que você tem um portfólio grande já, incríveis, né? De ter feito, assim, vários papéis muito legais. Mas nos games, cara, realmente, como a gente tava conversando antes, inclusive, o maior game que eu já dublei, maior papel, com certeza, foi o Atreus, tanto em 2018 e agora em 2022. O Chuck é um personagem bem grande também, cara. Acho do que foi, Concrete Genie. Tipo, o segundo, assim, maior que eu já fiz. Que ele é meio malvado, mas depois acontecem umas coisas na história. Exatamente, ele muda. Não, vai ser bem legal o arco dele. Então, realmente, cara, de games, assim, e até que o Ricardo já dublou vários outros jogos, eu nunca tinha sentido isso do público e da galera, entendeu? Por exemplo, eu nunca tinha vindo num podcast, por exemplo, pra falar de um trabalho de game que eu tinha feito. Então, eu tô entrando mais nesse mundo agora, assim, entendendo como é que funciona, como é que é a repercussão dessas coisas. E eu gosto muito, cara. Porque como a gente também falou muito lá no evento ontem, quando a gente dubla, a gente não vê as imagens. Isso. E aí, claro que a gente tem que seguir a emoção que o cara passou, né? O ator passou e essas coisas todas. Mas existe uma liberdade maior, cara. Existe uma liberdade maior, assim. Por exemplo, tem um tipo de fala que você não precisa fazer igual. Então, às vezes, o ator fez uma pausa que eu não achei tão interessante, seja porque eu não achei tão interessante de interpretação, ou tão interessante pra uma versão brasileira, eu posso não fazer a pausa se eu quiser. Olha que legal. Tinham várias falas, inclusive, que eram muito rápidas, né? Ou muito grandes, ou muito pequenas, enfim. E aí eu podia, tipo, ou fazer pausa, ou não fazer pausa, né? Nossa, fiz isso várias vezes. E por isso eu adoro, cara. A gente tem não chega a ser um voz original, né? Óbvio que a gente chama, que aí não tem nem referência, né? Como é feito lá fora mesmo, assim. A nossa voz, e aí os animadores fazem em cima e tudo mais. Mas é uma liberdade que eu gosto muito, cara. Uma liberdade que eu gosto muito. E assim, geralmente quando você dubla game, a gente sempre usa o texto na tela. Quando você vai fazer dublagem, você usa o texto, né, geralmente papel, né? E aí você ouve, né? Sim. Você ouve a voz em inglês e tem que fazer isso em português, né? Sim. Assim que vocês fizeram com God of War, imagino, né? Sim, a sua Vocês voz. ouviram a voz gringa, agora faz a sua versão, interpreta aí. Isso, é isso, exatamente, né? exatamente. E aí isso dá uma liberdade até no corpo, cara. E tipo assim,
quando a gente vai dublar um game, até mostrar a foto aí depois, não sei se vai mostrar depois, mas que ele tava falando do microfone, cara. Geralmente quando eu dublo um game desse porte, cara, e eu não sei porquê, eu sempre pergunto o preço que eu fico curioso. Aqui, lá, ó. Essa marca aqui em cima da cabeça do Ricardo é a marca do microfone que fica aqui apertando, né? Sim. Olha só, cara. E parece que quanto menor o microfone, mais caro. Eu perguntei, era um valor exorbitante o microfonezinho que eles usavam lá. Mas isso é muito usado em musical. Os caras usam nos musicais. Sim. Musical, E aí, cara, tem mais liberdade, porque, tipo, já não tem a bancada, porque não vai ter folha, mas na tela, né? E aí não tem que, às vezes, claro, eles usam o microfone na frente pra backup, que eles chamam, caso dê algum erro. Claro. Mas, de certa forma, tem uma liberdade maior, porque é só pra backup. Então, cara, não tem a bancada, não precisa ficar super, assim, caraca, nesse microfone do eixo do backup, porque vai ser um microfone principal aqui da testa. Então, a gente consegue mexer muito mais, eu sinto mais liberdade. Então, games, assim, jogos, eu gosto muito de dublar, espero que venham muitos mais, né? Cara, você tá com 21 agora, isso, né? Exatamente. Você começou com quantos, assim? Comecei a fazer? Com 10. 10? Mas então, porque assim, 2 gerações, né? Diferentes, né? As coisas bem diferentes, né? Porque, como acontece? Eu fiz curso de dublagem também, eu dublei algumas coisas quando eu era bem menor e, cara, tipo... Eu tava inserido no meio de teatro, eu conheci umas pessoas que me falaram de um curso, porque não era algo que dava pra você descobrir, sabe? Hoje em dia não, né? Hoje em dia tem muito mais. E como que foi pra você? Seus pais te levaram? Eles viram alguma coisa? Foi isso mesmo. É que assim, a minha mãe até brinca que hoje, toda vez que a gente vai em algum lugar, ela fala assim, ó, ele me demitiu. Porque hoje em dia eu que cuido das minhas coisas. Se fosse, sei lá, 6 anos atrás, ela provavelmente estaria aqui com a gente, porque ela ia ter que me acompanhar, ia vir junto. Então, quando eu era menor, eu sempre fiz teatro, era muito agitado, minha mãe colocou no teatro pra eu dar uma soltada. E eu gostei muito, cara. Então, fazia teste pra comercial, fazia Você era muito agitado, todas, é isso? Era muito agitado. E ela pôs pra acalmar ou pra soltar mais ainda? Pra acalmar. Porque tem isso, né? Tem isso. Eu fiz teatro e o David também sabe que é assim, né? Tem gente que faz pra se soltar, porque é muito travado, sim. Ou tem gente que é muito solto e faz pra travar um pouco. Sim, o meu foi pra... Não sei se pra travar, mas, por exemplo, pra gastar energia em algum lugar. Isso. Exatamente, boa. Sabe? E aí, por causa disso, a gente acaba conhecendo, né, colega, e aí tem outras crianças que hoje em dia também são atores, já fizeram um monte de coisa. Nessa época fazia teatro comigo, e aí mãe conversa com mãe, falaram do curso de dublagem. Aí eu fui fazer o curso de dublagem, comecei a fazer, e esse colega, que é filho dessa mulher que falou com a minha mãe, inclusive ele não terminou o curso. Ele foi fazer um trabalho grande depois, que não era de dublagem, era um trabalho de aparecendo, e aí ele não terminou o curso. E aí eu fiz o curso, terminei. Aí é o que acontece, a minha família passou por uma fase muito difícil, cara. Tipo assim, a gente perdeu tudo que a gente tinha, todo o dinheiro, perdeu o apartamento. Aí eu lembro que um dia, cara, eu saí do colégio assim, aí veio pros meus pais e falei, mano, a gente tinha acabado de almoçar, eu falei assim, pra onde a gente vai agora? Aí meu pai falou, olhou com uma cara de tipo, não sei, tá ligado? Aí a gente entrou no carro e foi pra Bahia, que é um lugar onde ele mora hoje. Ele tava morando numa pousada lá, porque ele tava começando uma empresa. Hoje em dia ele tem essa empresa lá. Legal. E aí, cara, tava todo mundo muito triste, todo mundo muito mal, né? Minha mãe quase entrando em depressão, que sei lá o quê. E eu era muito pequeno, não entendi o que tava acontecendo e eu descontava muito na comida, cara. Foi a época, tipo, que eu, mano, cheguei assim, sobrepeso total, porque eu era criança, confuso, não sabia o que tava acontecendo. E aí que o papel dos videogames foi muito importante. Não sei se vocês lembram do Lunia, da Level Up Games. Joguei muito Lunia nessa época. Level Up muito importante no Brasil, Nossa, joguei muito Lunia, assim. Lunia foi, mano, meu refúgio nessa época. Então, ou eu jogava videogame, ou eu tava comendo alguma coisa porque eu tava confuso, não entendi o que tava acontecendo. E aí, cara, antes de viajar, eu tinha feito uns testes, eu e meu irmão, que ele também é dublador, a gente tinha feito uns testes. E aí ligaram, falando que a gente tinha passado nos testes. Só que, cara, a gente não tinha nem perspectiva de voltar, como voltar. Tava no meio do ano letivo do colégio. E aí, tipo assim, já era, acabou, não fez. Só que isso ficou coçando na cabeça da minha mãe. Aí ela falou assim, se eles passaram nesse teste, pode ser que tenha alguma coisa pra gente lá. Vamos buscar. A gente esperou acabar o ano letivo e foi viajar de novo pra São Paulo nas férias. Pra tentar a sorte aí nos 3 meses. E, cara, ficamos num hotelzinho pequeno aqui em São Paulo e foi rolando, né? As primeiras vezes foram difíceis, porque no começo estava dublando pouco, então tinha que ficar achando outras fontes pra continuar aqui. E foi dando certo, cara. Porque eu entrei numa época muito boa, né? Hoje em dia, eu digo, até como você falou, que não dava pra saber, não dava pra conhecer, com podcasts como esse, canais gigantescos de dubladores, hoje em dia a dublagem é muito mais conhecida, você tem muito mais acesso de como é feito, informação, bastidores. Mas na minha época tinha isso, mas não tanto. E aí o que acontece? Hoje, como tem todas essas informações,
Quando precisa de criança nova, mano, eles vão atrás de criança de musical, que toca 15 instrumentos, dança 3 estilos de dança, Nossa, pula, sim. faz pirueta, interpreta. Versatilidade, então, né? mano, gigantesca, assim. Essas crianças são impressionantes, assim, são incríveis. Principalmente meninos, que a voz começa aguda e fica grave. E foi meu caso. Eu entrei numa época boa, porque tava tendo uma série de meninos, garotos, que estavam mudando de voz. E eles estavam precisando de crianças. Então... Na verdade, desculpe, garotos. Garotos. E aí... eu fui fazendo uma coisa aqui, fazendo outra ali, né? E tem muitos dubladores que trabalham no estúdio, trabalham em outro estúdio. E aí, eu preciso de uma criança que tem esse programa que tem 12 crianças. Eu já coloquei 6 crianças que eu conheço e eu não sei mais criança. Tem tal pessoa. Não, mas não dá, a voz já mudou, tem que ser uma criança mais aguda ainda. Ó, tem esse menino que acabou de entrar, tá fazendo aí e tal. Então, comecei fazendo umas pontinhas e tal. E Legal. coisas pequenas e assim foi indo, cara. E aí eu fui melhorando. E aí comecei a dublar outras coisas. Então foi mais ou menos assim a trajetória. E um dos medos que eu tinha, cara, acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum, nem pro Ricardo, assim. Mas não é nada demais. Um dos medos que eu tinha, cara, é porque assim, como eu falei, quando eu era criança, me chamavam, claro, tinha essa coisa de eu conseguir fazer, né, e tudo mais. Claro. Assim, eu conseguia fazer, tinha feito teatro. Mas também tinha essa coisa do tipo, como eu falei, precisa dessa criança. Então já existia essa facilidade de tipo, não tinha tantas pessoas com o timbre de voz que eu tinha naquela época, né? Tinha da mudança. E um dos medos que eu tinha, cara, é que o decorrer da minha voz foi mudando. Eu ficava com muito medo de tipo, será que eu vou conseguir alcançar esses profissionais? São excelentes, né? Esses profissionais, né? Eu ficava com medo de chegar nesse ato de começar a não ter mais tantos papéis, porque a minha voz mudou e aí eu tinha que focar muito mais na interpretação, não ia ter essa coisa de precisarem tanto de mim porque eu era a única criança, já que ia ter várias pessoas com o meu timbre. E aí, cara, eu entrei numas de estudar pra caramba, assim, pra caralho, assim, eu estudava muito, e aí ainda bem, acho que isso que me permitiu essa mentalidade. Pra você mesmo, a sua voz engrossando, você conseguia fazer a voz mais aguda? Não? Pra conseguir pegar papéis mais complicados de fazer. Entendi. Papéis mais complexos, mais né? complexos, exatamente. Porque, como eu falei, nessa época tinha eu de criança e mais algumas outras. Agora, na mesma tom de voz grave que eu teria dali a alguns anos, ia ter muito mais. Então, eu precisava estar no mesmo nível desses profissionais. E aí comecei a estudar muito. E isso me ajudou bastante. Inclusive, eu falei isso no evento, cara. Essa dificuldade de dublar o God of War Ragnarok, as emoções do Atreus, né, e tudo mais, e as cenas difíceis que tem, veio no momento certo, cara. No momento certo, assim, acho que eu tava preparado pra fazer isso.